Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupos de Estudo do Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. Nós vamos retomar na página 126, durante uma rodada posterior. O René mostrou aí o livro em alemão, mas depois ele fala como que se lê em alemão, que eu não vou me atrever. Hoje nós Die temos Liebe gelingt. Id Liebe Gelingt. 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 Hoje nós temos como leitora a Herê e estamos sob a orientação do René. Lembrando para quem for assistir a gravação pela primeira vez e quiser participar ao vivo, o link é sempre o mesmo e as informações para acesso estão no perfil do Instagram Leituras Sistêmicas. Nossos encontros são sempre às terças-feiras, às 20h20, e as gravações ficam disponíveis, no canal do Hamilton Plácido da Rosa. Antes da gente retomar a leitura, eu vou só dar uns recadinhos, que no dia 7 a 9 de novembro nós vamos ter o Hellinger Days, especial, lá em São Paulo, em comemoração a 100 anos do Bert Hellinger. Ele faria 100 anos esse ano. Se alguém tiver interesse em participar, as informações através do perfil da Hellinger Schule Brasil, no Instagram. E amanhã, em comemoração também aos 100 anos, terá uma live no perfil do IBCF com René. René vai trazer um pouquinho da vivência dele. Então, amanhã acho que é às 19h. Depois você só confirma, René, que eu olhei rapidamente. Tá bom? Então é isso. Sem mais delongas, eu já passo para você, René. Perfeito, Helena. Obrigado pela introdução. Sim, a live vai ser amanhã, a partir das 19 horas. O seu som tá, eu não sei, para mim tá bem baixo, às vezes falha. Para vocês também? É, Vamos ver se assim melhora. Melhorou? Ok, melhorou. perfeito. Então, sim, a live vai ser amanhã, no perfil do IPCF, a partir das 19 horas. Né? Estão acontecendo uma série de lives. Ontem eu vi que estava tendo uma com o Por favor, Inácio. René, um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto. Estava tendo uma com o Inácio, com a Elsa e também com uma professora, né, para falar da questão da pedagogia sistêmica, né? E então são uma série de profissionais que vão estar, de certa forma, fazendo uma homenagem aí ao centenário de Bert Hellinger, né? Muitos já passaram aqui pelo grupo de estudos, né? Desde 2016, né? Temos também lives aí com o SAMI acontecendo, também com o professor Renato Bertatti, né? Só ficar antenado aí. Então, página 126, durante uma rodada posterior. Por favor, então, Herê, vamos dar início à leitura de hoje. Boa noite a todos. Durante uma rodada posterior, eu lhe dou uma chance. Bert Hellinger para Ratim. Você dá à sua mulher uma chance? Ratim. Estou ocupado comigo mesmo, com os meus pensamentos. Bert Hellinger. A minha pergunta foi: você lhe dá uma chance? Bert Hellinger. Todas as chances é demais. Ratim. A chance que ela precisa. Bert Hellinger. Isso é arrogante demais. Olhe para ela e diga: eu lhe dou uma chance. Ele se vira para sua mulher, fita-a nos olhos. Ratim. Eu lhe dou uma chance. Bert Hellinger. Com amor. Ratim. Eu lhe dou uma chance. Bert Hellinger.
Diga, com amor. Ratim, com amor. Bert Hellinger, para Cibele. Diga-lhe você também. Eu lhe dou uma chance com amor. Cibele olha para Ratim nos olhos. Ela tem os braços cruzados neste momento. Bert Hellinger. Ainda não é possível. Está bem, não importa. Cibele desvia os olhos um instante. Bert Hellinger. Como se estivesse falando consigo mesmo. Ainda não está decidido. Quando cada um em seu ponto de vista. Bert Hellinger. Alguns casais têm os chamados ponto de vista. Aí está um companheiro de um lado do rio e o outro do outro lado. Se cada um defender somente o seu ponto de vista, ficam parados e separados da corrente da vida. A solução consiste em entrar na corrente da vida e deixar-se levar. Então, eles se encontram. Descrever o problema é uma forma de perpetuá-lo. Continuação da página 53. Christophe. Desde a hora do almoço, tenho a imagem de estar nadando em uma grande corrente. É um belo sentimento de estar sendo levado. Sinto que estou a fluir em direção aos meus filhos e é muito forte. Mas em nosso casamento, ele se interrompe, vez ou outra. Esse fluir não é constante. Existem problemas. Muitas vezes é muito bonito e depois volta a se interromper. Bert Hellinger para os casais. Ele demonstrou algo muito importante e gostaria de fazer um esclarecimento a partir de seu exemplo. Para Christophe, posso? Christophe assente com a cabeça. Bert Hellinger. Você sabe como a gente perpetua um problema? Christophe. Sim, na medida em que se a gente sempre volta a falar dele. Bert Hellinger. Sim, na medida em que a gente o descreve. Foi isso que você acabou de fazer. A mulher de Christophe assente com a cabeça e sorri. Bert Hellinger. Através da descrição, o problema é mantido. E como se elimina esse poder? Renunciando à descrição? E como se elimina este poder? Desculpa. Renunciando à descrição. Christophe permanece imóvel durante alguns instantes. Bert Hellinger. Bert Hellinger estende-lhe o dedo mindinho. Christophe sorri. Bert Hellinger. Vamos lá. Estenda-lhe o dedo mindinho. Brigitte volta-se para Christophe e sorri para ele. Hellinger mostra os braços cruzados de Christophe. Bert Hellinger. Estenda-lhe o mindinho. Christophe. Está bem. Quando Christophe estende o mindinho para sua mulher, ela o acolhe com carinho e o fita profunda e amigavelmente. Brigitte. Aceito esse dedo e toda a sua mão. Bert Hellinger. Em vez de descrever problemas, a gente pode fazer pequenos exercícios como esse, está bem? Brigitte. Isso é muito importante. Bert Hellinger para Brigitte. Como se sente? Brigitte. Isso me fez muito bem, porque é exatamente o nosso problema, essa constante. Bert Hellinger interrompendo-a. Lá está você fazendo isto de novo. Vocês dois têm muita prática na descrição de problemas. Brigitte. Talvez agora extermine, afinal. Bert Hellinger para Brigitte. Estenda-lhe também o dedo mindinho.
Quando Brigitte estende o seu mindinho ao marido, os dois se olham profundamente nos olhos. Bert Hellinger. Está bem. Seria um processo interior importante vocês dois renunciarem à descrição. Porque assim vocês podem olhar para frente. Por isso, me recuso a ouvir qualquer descrição. Foi uma exceção não tê-lo interrompido. Queria ter o bom exemplo ou o mau exemplo. Depende de como se vê, está certo? Ambos sorriem e assentem com a cabeça. Só um instantinho, Ere. Eu vou só fazer uma breve pausa aqui nessa leitura da Ere, porque essa questão que o Hellinger nos pontua da descrição do problema lembra um pouco uma fala de um filósofo, que agora não me recordo, depois eu posto no grupo o nome dele, que dizia: não se desculpe nem se justifique, sustente sua ação. Ou seja, o adulto que fez besteira, sustenta a besteira. Né? Se ele for justificar a besteira, corre o risco dele perpetuar a besteira. Se ele desculpar a besteira, talvez ele abre caminho para repeti-la. Ou seja, em vez de ficar nesta, faça uma atitude, faça um movimento. Então, quando o Hellinger fala do mindinho, né, que é uma coisa que a gente tem aqui também no Brasil, né? Tipo, tá de mal, né? Dá um mindinho pro amiguinho, exato, né? Para se aproximar. Então, é um lúdico, mas ele tem a ver com a questão do aproximar-se, do avizinhar-se. É uma atitude de acolhimento do outro. Ah, ele errou, eu errei, você errou, ok, né? E em vez da gente ficar, não, por que você fez isso? Não, e por outro lado você fez isso, porque o casal entra nisso, né? Nesse vórtice de justificativas. Não, eu fiz isso porque você fez isso. Não, mas por outro lado, você também sempre faz isso. E assim vai, né? E aí a distância entre ambos vai se agravando. Por outro lado, quando Hellinger fala, né, renunciar à descrição, se de repente um dos dois renuncia a essa descrição e de repente faz um gesto, faz um movimento, talvez o outro também caia em si, né? Que era aquela coisa que o Hellinger falava, né? Na vingança, você vai escalonando, né? Vai cada vez mais até que o pior acontece. Por outro lado, o equilíbrio ou a equivalência não quando eu pago na mesma moeda ou pago aquilo que eu acho que é na mesma moeda, mas eu faço um pouco menos. Né? Então, ele fez isto, e ao invés de eu fazer isto, eu faço isso. Eu não deixei barato, não passou batido, mas também eu não exagerei. E isso faz com que o outro perceba, ok, por exemplo, a Helena, Júlia, percebeu a minha atitude. Ele fez isso, mas podia ter feito pior. Mas nessa do gesto, a gente sai nessa descrição e nessa justificativa. Sai desse eterno justificar. Isso é um risco também nas constelações. Né? Então, a Ere está fazendo uma constelação e ela para e pergunta para mim, quem que é esse aqui? Ah, esse é seu pai. Ah, meu pai é bem assim, sabe? Ele sempre fazia isso. Tá, 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 tá. E aquela lá? Não, aquela lá é sua mãe. Nossa, minha mãe, blá, 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 blá. E o facilitador, em vez de cortar a Ere, fica falando, é mesmo? E aí vai ficar o quê? Tititi, né? Vai virar uma revista Capricho, uma Caras, não sei, vai virar uma fofocaiada em cima da constelação. O que o Hellinger foi fazendo cada vez mais?
Ele foi falando cada vez menos, para não entrar nessas coisas. Ah, isso aqui é assim por causa disso. Ah, ele é assim por causa disso. Olha, percebe, reconhece e sente como isso reverbera. E às vezes vai lá o facilitador e faz uma movimentação pequenininha. Percebe? E muitas vezes o facilitador não fala o que ele fez. Ele enfia um representante lá dentro. Quem é? Eu não estou entendendo nada, mas você está sentindo que algo está acontecendo. É isso. A gente sai dessa coisa, a justificativa, a descrição, ela está aqui, né? Provavelmente, quando se coloca aqui descrição, é que eu ainda não achei a página no livro em alemão. Provavelmente está se falando do justificar, né? Tentar justificar a atitude do outro, tentar justificar o meu feito, ficar nisso, né? Ao invés de buscar outra forma de, né? Então, muitas pessoas buscam a constelação por uma justificativa. Mas talvez eu seja assim porque minha mãe foi assado. Talvez. Vamos olhar. Então a gente não fala assim. Não fala não. O cliente está trazendo uma verdade, né? Para ele isso é uma verdade. Mas o convite que a gente faz é vamos olhar no campo, vamos olhar para o movimento que se mostra, né? E talvez na relação de casal este movimento fale muito mais do que as falas. Novamente, a gente já falou disso na leitura desse livro aqui. Teve um seminário em São Paulo, onde um casal trabalhou o relacionamento. E os dois ficavam falando da dificuldade e tal, e até que a Sophie falou, não, fiquem em silêncio. E ela falava, olha para ela, olha para ele. E por um longo tempo eles ficavam se olhando, até que Sophie virou e falou, tente, né, para a mulher, aproximar a sua mão do rosto dele. E depois falou a mesma coisa para ele, bem devagar. É como se fosse uma memória celular sendo criada lá. É uma memória celular sendo criada, relembrando uma antiga memória celular. Um toque, um acolhimento. Então a Sofia ela não entrou no porquê que eles estavam brigando. Ou se tinha justiça, né? Ela está falando isso, ele está falando isso. Este não é o papel, né? De ficar justificando isso aqui. Mas o gesto, né? E esse vídeo ele está disponível aí no YouTube, na internet, né? Muitas vezes quando o Beth trabalhava com casais, a Sophie trabalhava com casais, ela ia para esse gesto, em vez de ficar debatendo o motivo pelo qual eu estou brava com ele, com ela, ou ele me traiu por isso ou por aquilo. Ok, qual a atitude possível? Que espaço eu tenho na alma em relação a essa pessoa agora? Que disponibilidade eu ainda tenho para essa relação? E aí tem uma parte, né, onde o Hellinger fala, ainda não está decidido, né? Quando ele percebe que ainda existe um fio que liga os dois casais, né? Exatamente aí o Ratinha, a Cibele. Para ler É no isso chat. mesmo. A Mônica fez o comentário exatamente desse vídeo. Você quer dar uma lida, Helena, por favor? É que ela fez uma pergunta. Tá, O áudio dela normalmente não está muito bom. Posso tá. ler? Pode, por favor. Professor Renê, em um evento da Sophie, ela disse que os bloqueios nos relacionamentos têm a ver com a mãe. Poderia falar sobre as mulheres que só entram em relacionamento de traição? Como posso renunciar para não atrair homens assim? E aí ela fala, está mesmo esse vídeo. Ela fala, obrigado por tudo. Muitas vezes, sim, a gente olha para essa. A gente tem esse olhar, né, Mônica, transgeracional, né? Agora, a gente não pode falar que o chifre é culpa da mãe, tá? Ou que o chifre é culpa da avó.
Mas existe algo aí se repetindo no sistema familiar. E isso talvez tenha a ver com o feminino, né? Então, quando a gente fala, né, do sagrado feminino, do sagrado masculino, e muitas vezes nas constelações a gente tem, né, terapeutas que fazem esses movimentos, grupos de homens, grupos de mulheres, é para olhar um pouco como que é o feminino para essa mulher, como é o masculino para esse homem, qual abertura esse masculino tem para o feminino da mulher, qual abertura o feminino tem para o masculino do homem. E aí a gente entra na psicanálise, né? O Freud chamava isso de neurose de destino. Se eu nasci num lar onde certos padrões eram comuns, e eu vou falar de um padrão, e eu agora não vou entrar se ele é certo ou errado, tá? Mas o homem chega em casa e grita com a esposa: cadê o jantar? Não tá aqui. Ah, mas isso aqui tá frio, esquenta aí para mim. E vai tratando a mulher assim, né? E talvez não só agressivo verbalmente, mas também com gestos. A forma como ele trata esta esposa está sendo observada pelos filhos, pelo filho e pela filha. E isso cria um padrão. Ah, então é por causa disso que... Calma, não vamos justificar. É que esse padrão ele vai criando um tecido de comportamento. Ou, como a doutora Ursula Frank Bryson falava, um transe familiar. Então, meu pai chega em casa, berra, grita, muitas vezes eu vou para o meu quarto, às vezes eu vou para debaixo da cama ou para dentro do armário, mas eu estou acostumado, acostumada a isso. E muitas vezes isso se torna uma linguagem, quase que uma linguagem celular, né? Aí a gente entra um pouco na questão da célula espelho, né? Do mimetizar. Então eu torno isso comum, normal, talvez até banal. Se a gente pensar, Mônica, na forma como as mulheres eram tratadas, e agora eu vou falar do Brasil, tá? Nos anos 30, nos anos 60, a gente tem um padrão que a gente chama muitas vezes de patriarcado, machista, misógino, né? E aqui eu não quero pregar ninguém, né? A cruz, não quero crucificar ninguém, não quero atacar, mas assim, existia um padrão que inclusive virou livro, né? Que quem for lembrar, Éramos Seis, né? Que até virou novela, agora eu não sei em que canal, se foi na Globo ou se foi no SBT, mas virou uma novela. E Éramos Seis falava muito de um padrão masculino agressivo, desrespeitoso com o feminino. Primo Basílio, esse eu sei, essa de Queiroz, né? Também é uma história onde uma mulher se presta ao lugar de amante e ela ouve o de outros amantes, às vezes confirmações ou desconfirmações, mas não era escolha dela. Ela seguia um fluxo, algo que era determinado, imposto praticamente pelo masculino. E a gente sabe que a partir dos anos 60, depois dos anos 80, vão acontecendo movimentos do feminino. Sim, a gente pode falar do feminismo, o feminismo é anterior a isso, mas assim, o feminismo foi fazendo movimentos onde o tecido da sociedade foi mudando e a gente foi vendo outros padrões, né? Então, hoje, talvez a gente olhe e fale, nossa, mas isso que o Renê está falando é muito antigo, né? Isso não existe mais. Existe, tá? Mas dependendo de onde a gente está, de repente numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, isso ficou quase que no passado. Ainda existe, mas a gente atualizou novos tecidos, onde feminino e masculino, essa competição entre um e outro, existe, mas não tão desigual, né? Onde o masculino ocupa a
aqui, ou o feminino ocupa aqui, né? Então, voltando à sua pergunta, Mônica, né? Sim, a gente às vezes olha para qual que é o registro que a traição tem no lado da mãe, no lado da avó, no lado da bisavó. E há pouco tempo atrás eu facilitei uma constelação de uma garota oriental e a dor dela era essa, a dor da traição, né? E ela falou, não, e o pior de tudo é que a minha mãe apoia ele, ela fica do lado dele. E aí, quando a gente olhou para o campo, a frase que ela depois falou para mãe, para avó, para bisavó foi: eu também. Ou seja, existia um padrão, existia uma ordem, e essa ordem nesse sistema era onde a mulher permitia, ou o feminino permitia, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Ah, mas que coisa maluca, velho. Me fala um sistema que não seja meio desbaratinado, né? Quando a gente olha de perto, quando a gente coloca uma lupa, né? Então, sim, a gente olharia, Mônica, para o sistema, mas eu não fecharia assim, ah, não, a traição é por causa da mãe, é por causa da avó. Pode ser que a traição tenha um histórico na família e talvez ele até esteja do lado do pai. Não vamos esquecer que a mãe do pai, a avó do pai, a bisavó do pai, talvez também tragam um padrão. Então, a gente olha para o sistema estendido, né, para verificar se esse tema, traição, se esse tema é tão importante para a cliente, que relevância ele tem para o sistêmico. E muitas vezes o sistema ampliado, ele olha para isso com naturalidade. Ele fala, é assim. Agora, não estou falando que a gente vai falar, então tá, então é assim, vamos, né? Mas de você dar um bom lugar para isso e talvez falar, ok, talvez até então isso foi uma verdade, mas eu vou fazer um pouco diferente de você, mãe, vó, bisavó, tataravó, né? E pagar esse preço de fazer diferente, né? E esse fazer diferente, ele tem as mais diversas formas de se manifestar. Desde ficar um período em solitude, um período talvez de autodescoberta e autodesenvolvimento, até experimentações no campo da orientação sexual, né? Mas eu não estou dando receita aqui, tá? Existe uma multi, multifatoriedade de coisas que podem acontecer aí, né? Legal, a Helena, né, citou aí esse filme, né? É assim que acaba. Bom, Helena, há pouco tempo atrás a gente fez uma live sobre relacionamento. Você quer trazer alguma coisa em relação a essa pergunta da Mônica? Porque eu acho que a gente abordou isso também na live, né? Não sei se foi comigo ou se foi com o Marcos, porque eu assisti as duas lives, então. Não, olhando a pergunta dela, né, tudo que você falou, a única coisa que eu tenho para dizer é assim, sempre a gente tem que voltar na origem, olhar para papai e mamãe, é todo dia, né, Renê? Eu estive nesse final de semana, teve a inauguração, vou dizer assim, do IBCF Santa Catarina, né? E aí fizeram a pergunta para a Marilise, que a Marilise estava assim, como que eu tomo meu pai? Então, assim, gente, é um processo, né? E é todo dia. Então, independente, né, se for uma lealdade ou não, se é pai, mãe, avó, a gente sempre tem que, quando é relacionamento de casal, a gente tem que sempre voltar. Porque é o que você falou, né? A gente, quando criança, a gente vê, a gente aprende com os nossos pais, né? O que a gente Sim. viu, o que a gente sente. Então, a gente tem que revisitar isso e realmente ter o sim, né? Foi Agora assim.
citar uma frase aqui para vocês em alemão, que essa eu lembro bem. É uma frase de Bert Hellinger, foi postada recentemente pela Hellinger Schule, né? Então, em alemão, wer zu den Wurzel geht, kommt geheilt zurück. Aquele que vai até as raízes retorna curado, né? Ou retorna terapeutizado. Tendo aí uma leitura de que o terapeutizado é aquele que tem algo consciente. Não significa que seja agradável, tá? Quando eu falo que a pessoa é terapeutizada, eu não estou falando que a pessoa é feliz. Ela tem mais consciência de certas lacunas, buracos, sombras em sua vida. E ela não se desespera, ela não tenta excluir isso. Ela olha para isso e fala: é, que cocô, mas eu conheço esse cocô. Então, ela entra em contato mais com isso, com mais consciência, e automaticamente, quando a gente tem essa atitude de uma maior responsabilização, a gente começa a dar respostas a isso, atitudes em relação a isso, em vez de tentar justificar, em vez de tentar queixar, reclamar, procurar culpados. A gente olha para isso e fala: é essa caca. Ah, mas por que minha mãe, por que meu pai? Não adianta. A caca tá com você agora. Você vai ter que encontrar uma resposta para caca. E mesmo colocando teu pai e tua mãe no DSM-5, né, você dando um diagnóstico psiquiátrico para os seus pais, isso não vai diminuir o boleto ou a bomba que você tem na tua mão, né? Então, aí a gente faz esse retorno que a Helena falou, né? Vai para as origens ou vai para as raízes e retorna com outro olhar. E de repente esse olhar seja, a traição é uma marca do feminino de minha família. Ou, como você colocou aí, Mônica, um masculino não reconhecido, um masculino não respeitado. Talvez isso venha do outro lado, do lado do pai, né? Como que esse pai tratava a mãe, né? A sogra, quer dizer, a sogra para a esposa. Como isso era visto pela esposa, a forma como ele tratava a sua mãe? Como isso é visto pela neta? Então, o movimento interrompido entre um pai, entre um homem e uma mãe, pode também reverberar sobre sua esposa e sobre sua filha, né? Por isso, se a gente for complicar aqui, aí a gente vai começar a entrar no quântico, né? A gente vai entrar nas múltiplas possibilidades, né? Mas não está só no lado feminino, porque é feminino, então é do lado da mãe. Tá, o pai tem o lado da mãe também, né? E nós, quando somos crianças, a gente observa os dois lados. Quando a gente não observa, é porque talvez um dos lados foi excluído. E isso também atua sobre a gente. Por que o vô e a avó desse lado foram excluídos? Por que que eu não tenho contato com esse tio, com essa tia? O que que aconteceu aí? Então, tudo isso a criança está processando não racionalmente. O corpo, ela sente. Nós, quando pequenos, sentimos. E aí, como facilitadores, a gente faz todo um treino para aprender a sentir de novo, com consciência, sem a venda do amor cego infantil, né? Sentindo e diferenciando o que que é meu, o que é da minha criança, o que que é desse campo, o que que é da Helena, o que que é da Herê, e assim por diante. Eu vou passar para a Herê, que tem uma pergunta, e depois vou para você, Helena. Por favor, Herê. Nesta parte do texto, né, o Bert Hellinger, parece que ele pede para não descrever tanto. Então, nesta época, não sei, né, que foi essa constelação aqui, o Bert já para um pouquinho de
não perguntar tanto e já observa que outras técnicas seriam mais importantes, como gestos, né? Não ficar muito no blá blá blá, né? E ouvindo que o cliente, a mentira talvez da pessoa que está falando, e sim tentando outras formas com gestos nesta época, hein? Sim. Primeira pergunta é essa. E a segunda é a questão dessas lealdades invisíveis que você falou aí. Como é que faz para desfazer? Parece que com terapia e com meditação e interiorização, são essas duas perguntas A difíceis. primeira pergunta é fácil, a segunda pergunta é um curso inteiro, né? Mas vamos lá. Eu peguei esse livro, né? Porque, se eu não me engano, a obra do Brasil é de 2004. A obra original em alemão é de 2000. Ou seja, a gente está falando do começo das constelações, né? Então, a primeira obra escrita por Bert Hellinger, A Simetria Oculta do Amor, o Zweierlei Liebe, a gente tem publicada na Alemanha em 1995, ou seja, 5 anos antes dessa. Está no comecinho, a constelação familiar. Mas, por outro lado, o Beto não está no comecinho. O Beto já passou pela psicanálise, o Beto já passou pela gestalt terapia, pela terapia primal, pela terapia sistêmica familiar, pelo psicodrama. Então, ele tem um arcabouço muito grande de técnicas, né? Então, essa coisa do tipo, não descreva o problema, tem toda uma linha, tem toda uma escola dentro da constelação organizacional que a gente chama de solution focus, foco na solução. Em vez, quer dizer, a ERE pode trazer problema. A ERE, que é cliente, pode trazer problema, só que eu vou focar sempre na solução. E você tenta voltar para o problema e eu aponto para uma solução. Eu não vou entrar nessa. Não, mas é que minha mãe é assim. Então, mas você teve alguma figura que foi carinhosa com você? É, não, minha avó cuidou de mim, mas minha mãe. Então, me fala um pouco mais da sua avó. Eu trago a pessoa, porque assim, o problema a pessoa conhece. Ela literalmente, ela está embrenhada dentro do problema, está banhada no problema. Então, vamos procurar recursos, soluções. O Hellinger, ele, nos livros que a gente lê, a gente percebe ele tem esse olhar. Ele olha para a solução, ou ele olha para um outro lugar que não é aquele lugar que o cliente está dizendo que é para olhar. Tanto que ele falava, ele brincava com a gente, ele fala, quando o cliente me pede uma coisa, eu nunca faço, porque na maioria das vezes ele está errado. Por quê? O cliente está aqui, né? Se o cliente soubesse a solução, ele estava fazendo constelação? Não, né? Ele estava vivendo a solução. Agora, é aquela coisa, ele está dizendo, ele fala, isso aqui é maior que eu não sei o que fazer com isso aqui, né? E às vezes ele fica girando em torno do problema, que nem aquele besourinho que você amarra num prego, né? Essa é uma brincadeira muito cruel da infância, né? Mas se você amarrar a perna de um besouro num prego, desculpa, a perna não, um fiozinho na perna do besouro e outro no prego, ele vai girar, girar, girar e vai ficar preso. Ele vai tentar sair. Ele vai fazer isso até que ele morre. Ele vai ficar nisso. Ele não consegue sair desse giro. E às vezes a gente fica nesse giro, nesse spinning, repetindo sempre, né? Mas muito pontual isso, quer dizer, está no começo das constelações, mas o Hellinger está usando referenciais terapêuticos de outras abordagens, né? E ele sabia, eu não vou ficar no problema, eu não vou ficar girando em torno disso. Na psicanálise a gente também não faz isso. O cliente ele vem com a queixa, né? A gente, num primeiro momento, escuta a queixa, chega uma hora que a gente fala, ok, qual que é a tua responsabilidade naquilo que você se queixa? A gente vai chamar o cliente para isso. Tipo, e aí? Vai fazer o quê? Que não é clichê de reclamação.
Pô, mas eu estou pagando. Exato, você está me pagando para fazer uma análise. Você não está me pagando para ficar de plateia assistindo você se ferrar pela 50ª vez. A gente já conhece esse giro. Você já conhece esse giro. É isso que você quer? Né? Então, a gente sabe, a repetição vai acontecer. Ela é sintomática, mas ela não precisa acontecer. Ela pode acontecer. E se a gente tem um outro estado de consciência, talvez a gente possa fazer um giro diferente. E aí eu vou concatenar a sua primeira pergunta com a segunda, a partir disso. A lealdade invisível, o amor cego, ele, em sua maioria, ele é inconsciente. Então, não é uma coisa clara para mim. É muitas vezes uma coisa que eu olho na constelação e falo, eu sabia, mas eu não sabia que eu sabia desse jeito. É muito interessante, porque assim, não é desconhecido aquilo lá. Só que quando a gente vê, a gente fala, caraca, mas né, muitas vezes o cliente fala, né? Nossa, como eu sou burro. Não tem a ver com burrice. Não, não é burrice. É lealdade, é amor cego. Né? Então, eu repito uma coisa, um tipo de crença que não adulteceu. É uma crença que segue infantil. Né? Então, não sei se eu já contei isso aqui no grupo, não sei se você conhece a sua história, Eri, mas do peru de ação de graças. Né? É uma historinha, né, sistêmica, exato. Né? Então, toda vez corta o peru no mesmo ponto, até que o cara descobre que, na verdade, a mãe ensinou para a filha, porque a avó ensinou para a mãe, que ensinou para a filha, que, na verdade, ela nem ensinou daquele jeito, é que o forno dela era pequeno, então ela tinha que cortar o peru. E assim, conforme as gerações foram passando, as mulheres continuavam cortando o peru, mesmo tendo um forno maior à disposição. Ou seja, muitas vezes o software ele continua rodando do jeito que ele foi projetado. Só que, meu, a gente não é mais 3G, a gente não é mais 4G, a gente é 5G, a gente é fibra ótica. Só que ainda tem máquina rodando 3G. Né? O que que acontece? Né? A Helena prepara uma apresentação para a gente. Eu vou viajar aqui na maionese, tá? Ela pegou o Windows 95 dela, ela ainda tem, e fez um PowerPoint, né? E aí ela vai passar aqui para a gente. O Zoom não vai rodar. O Zoom vai falar, teu arquivo está corrompido. Porque o Zoom, ele está no Windows, sei lá que Windows que está agora. Ele não vai identificar, ele simplesmente vai falar, está corrompido. E a Helena vai falar, mas gente, está rodando aqui no meu. Lógico, no dinossauro da Helena está rodando. A questão é que o programa, né, o Zoom, eu falo, não, isso daqui não vai rodar aqui, isso daí é vírus, isso aí é coisa velha, não roda aqui, né? Isso acontece na sociedade. Eu estou rodando um programa que todo mundo olha para mim e fala, cara, o que que você está falando? Eu continuo rodando aquele programa porque eu não sei sair desse giro. Até que, de repente, eu vou num profissional, eu pago uma constelação, vou fazer uma constelação com o professor Renato Bertatti, vou fazer uma análise, e a pessoa, de repente, fala uma coisa para mim e fala, mas dá para fazer diferente? Dá. Ah, mas dá trabalho, né? Dá. E eu vou ter que abandonar isso aqui. Vai. E meu pai vai ficar triste. Vai. Minha mãe vai ficar triste. Vai. Vai ter uma consequência. Mas a questão é, você está vivendo a sua vida ou você está vivendo a vida do seu pai, da sua mãe? Você está vivendo a vida da sua avó, do seu avô? Novamente, é por amor. Mas é um amor infantil. O amor infantil, ele é ingênuo, ele é puro, ele é total. A dedicação é total. Mesmo que custe a minha vida. E quando o Hellinger falava isso, mesmo que custe a sua vida, não era liberdade poética. É aquela coisa, eu empenhar minha vida a seguir um padrão que não é meu, a fazer algo pelo outro. E às vezes o outro nem está mais aqui, o outro morreu, né?
E mesmo assim, né? Acho que tem aquele filme no Netflix, a gente já falou desse filme aqui, 10 Minutos para Meia-Noite. Eu acho que é esse, é um filme sobre uma criança, a mãe, e a mãe tem câncer. E esse filme fala bastante sobre a questão da lealdade, né? Eu vou depois também passar para a Dilena um vídeo onde o Chavasti está falando das lealdades invisíveis, né? E aquela coisa, lealdade invisível não é uma coisa de um ou de outro. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E isso tem a ver com a minha escolha de relacionamento afetivo, tem a ver com a escolha da minha profissão, tem a ver com a minha vocação, tem a ver com a forma como eu almoço, com a forma como eu seguro no garfo e na faca, tal. Tudo foi moldado. A questão não é, eu não quero ser igual ao meu pai, tal. Não é isso. É eu ter consciência do quanto eu puxei pela convivência de meu pai, de minha mãe, do meu avô, da minha avó, e quantas coisas eu faço porque eu amo eles. Novamente, o amor que vincula. E às vezes esse amor que vincula é violento. Ele é perigoso, né? Por isso que certas frases de Bert Hellinger de solução eram tão doloridas, né? Porque pegam numa lealdade que não é a lealdade que eu tenho agora, né? Como adulto que eu olho e falo, "Meu, mas isso não faz sentido." É a criança em mim. É ela que empenhou a sua palavra, a sua honra, o seu corpo em relação ao pai, em relação à mãe, avô, tio, tia. Pessoas que foram caras para ela que eram do sistema. Então eu faço isso para pertencer a esse sistema, né? Herê, qual que é teu time de coração do futebol? Cruzeiro. Cruzeiro. Mas eu tô meio que palmeirense por causa do meu marido, mas é Cruzeiro. Se eu não me engano, Cruzeiro é Belo Horizonte, né? Ok. É aquela coisa, para a gente ter um time de futebol é fácil, é só colocar a camiseta, né? Só que assim, se você coloca uma camiseta verde, né, do Palmeiras, e tá sem querer na arquibancada do Corinthians, é difícil. Lá você não pode nem entrar no clube, né, do Corinthians de verde. E você não pode entrar, acho que de preto. Em todo caso, existem sinais de pertencimento, né? Alguns são claros, outros são inconscientes, né? Mas é aquela coisa, você tá lá vendo um jogo do Cruzeiro, teu marido tá do lado, que é palmeirense, mas ele tá junto com você, assistindo o jogo do Cruzeiro. O cara do Cruzeiro faz o gol contra o Galo lá. De repente, você está abraçando a mulher do teu lado, que você nem sabe o nome. Vocês estão chorando para meu time. Melhores amigas. Naquele momento, vocês pertencem. É um só grito, é a vitória. E teu marido, ele entende, porque, né, quando é a Palmeiras é da mesma forma. Por que que acontece, às vezes, do meu time perder e eu ter raiva do torcedor do outro time? Ah, porque ele tá me zoando. Sim, você também zoa quando o time do outro perde. Mas é uma raiva porque, assim, meu time, eu tenho que proteger meu time. E tem gente que vai às vias de fato, né? Quantas vezes em torcida organizada a gente não tem tragédias? Aí você fala, gente, calma, é um jogo. Para essas pessoas, talvez seja mais do que um jogo. É um signo de pertencimento. E para eles é vida ou morte, né? E aí, logicamente que a gente está falando de traços, assim, fanatismo meio patológico. Mas isso é para explicar um pouco essa lealdade invisível. Porque talvez a pessoa sozinha, ela, ela não faria o que ela faz quando ela está no grupo, né? E o Freud falava muito disso da massa, né? A massa, ela tem uma característica e ela tem um ordenamento de pertencimento. Naquela Ô, massa, Renê, oi. já aconteceu de eu vestir a camisa, né? E meu marido falar assim: não sai com essa camisa hoje não, porque teve uma rivalidade aí entre os times. Eu nem estava sabendo. E você sair vai ser perigoso para você. E realmente Isso, seria perigoso sim. fazer caminhada com a camisa, entendeu?
Sim, sim. Não, e a gente sabe, aqui em São Paulo é fato, né? Dependendo de quem ganhou, tal, você vai no metrô, você talvez vai sofrer uma hostilização, né? Sendo de um lado ou de outro. Então, existe uma questão de tipo, olha, toma cuidado porque não são times de várzea, né? Não são times familiares, são times grandes, são grandes massas e muitas vezes as torcidas organizadas elas vão para um extremo, né? Então, quando eu falo para você, né? Tipo, eu sou tal time até a morte. Gente, é um time de futebol. Os caras correm atrás de uma bola. Até a morte. As pessoas falam, tem música sobre isso, né? Então, é um exemplo de uma lealdade bem visível, só que o que está por detrás disso é uma lealdade invisível. Eu quero pertencer a um grupo. Eu quero me sentir acolhido. E se para ser acolhido eu vou ser o loucão, que vou defender meu time, que vou lá tirar sangue do outro, pô, eu vou fazer isso. Tem um filme muito, assim, ele é um filme pesado, tá? É um filme britânico que chama Hooligans, que mostra exatamente isso. Um cara que é jornalista do New York Times, eu acho que é do New York Times ou do Boston, ele vai lá para a Inglaterra e ele inicialmente meio que se infiltra, né, numa torcida. Só que assim, ele vai entrando de um jeito que, meu, ele tatua o símbolo do time no peito. E quando você vai ver no filme, ele tá agredindo os outros com garrafa, ele tá, né, cometendo crimes, né? E aí ele depois faz um artigo sobre isso, falando como eu me perdi dentro da torcida organizada, né? E ele se sentia bem lá, ele se sentia masculino lá, ele se sentia reconhecido, afirmado, né? Muitos homens procuram grupos assim como uma forma de afirmação, né? Os caras chegam e falam, o René é loucão, mano, olha só o loucão aí, meu cara é muito legal, meu mano, é loucão, é muito legal. Busca isso, pô, eu me sinto bem, eu sou loucão. Aí minha mãe fala, pô, René, eu não te eduquei para você ser o loucão, né? Ah, você não sabe nada. Agora, pela primeira vez, eu sinto que as pessoas olham para mim com respeito, né? São signos de pertencimento, né? O Hellinger, ele tinha uma frase, que eu não sei exatamente como é a frase, mas ele fala que todos os ismos, extremismo, fanatismo, tal, são excessos, né? Tem ismo, é excesso. E onde tem excesso, existe a questão do pertencimento, mas do lado patológico, ou seja, até a morte. Então, quando eu vou para o ismo, eu estou indo até a morte. Eu vou defender aquilo até a morte. Então, fanatismo religioso, extremismo religioso, fanatismo político, de time, tal, excessos, levam a gente para lugares muito perigosos, muito sombrios, né? Eu sei que não responde, Ere, mas como eu te falei, isso daí é um tema até legal, de repente, até você trazer esse tema semana que vem também para a Cleusa, para ver como a Cleusa vai trazer isso, né? A Ah, é gente tem ótimo. outros profissionais aqui, né? Até a Irene, que está com a mão levantada, a Irene está desde o comecinho aí das constelações, também pode trazer uma visão aí, talvez mais clara das lealdades. Eu vou deixar só uma frase, então, para todos. Eu me sinto como se eu estivesse com lealdade às ancestrais e os ancestrais, sei lá, desde a década de 1900 para adiante. Eu me sinto assim, que eu estou Uhum. carregando isso tudo há muito tempo, de muito tempo atrás. O, o Hellinger, ele tinha um exercício, que o Celso, eu acho que eu cheguei a fazer esse exercício com vocês, Celso, quando a gente fez as práticas sistêmicas, de colocar, por exemplo, a Herê aqui, aí coloca a mãe da Herê, a avó da Herê, a bisavó da Herê, a tataravó da Herê, a tatataravó da Herê. Então ele colocava a cadeia ancestral. E aí, digamos que o teu tema era, vai, traição, por exemplo. E aí eu observava nesse campo
partir de onde existia uma fraqueza, uma fragilidade. O Hellinger falava que isso era um exercício diagnóstico, né, para você localizar um pouco onde um tema ele era relevante ou onde algo aconteceu que talvez foi carregado. Então, depois que aconteceu com a bisavó, a avó, a mãe, a filha, a neta carregam isso, né? Eu vi o Hellinger fazer isso em algumas vezes, é muito claro. E muitas vezes, depois que o cliente vê isso, ele lembra, né? Vem memórias. Ah, minha mãe falou isso. Pô, agora eu tô lembrando minha tia comentando que, ou seja, como aquilo marca de repente o teu sistema, a tua história de vida, como aquilo tem sentido para você, né? Mas tem pano para manga aí. Eu vou passar a palavra para Helena agora. Só vou fazer um parênteses antes. Você comentou das cores. Eu tô com o meu pertencimento a um grupo em risco. Eu estou fazendo agora trilha e a gente vai aprendendo as coisas, né? Então, assim, a camiseta das pessoas é vermelho, né? E aí compartilharam as fotos esse final de semana e falaram assim, ué, mas vocês são do MST? É. Aí eu falei, gente. E aí, assim, eu achei tão engraçado, porque na verdade, assim, tem algumas cores que são essenciais para a trilha, porque aí se acontece um acidente para ser visto, então, tipo, o laranja, né? Algumas cores assim. E o vermelho que eu imaginei é que para poder padronizar, porque tem homem, tem mulher, né? Então, para não pegar cores assim, né? Uma cor mais neutra que agrade os dois, né? Mas eu achei tão engraçado, e você está comentando das cores da camiseta, eu lembrei disso hoje. Estou correndo sérios riscos, que agora faço parte do MST. Ai, ai. Bom, mas, enfim. Só retomando um pouquinho lá que você tinha falado, né? Dos relacionamentos, que eu falei de voltar lá em papai e mamãe. Então, assim, lembrei do Rangarriga, né? Então, assim, sempre a gente tem que ir lá voltar e pegar aquela moedinha que a gente deixou lá, né? Porque senão não dá para seguir em frente. E aí, sobre essa lealdade, o que eu sinto realmente é um processo, não é fácil. Primeiro que não é fácil da gente ter consciência disso, e mesmo quando a gente tem consciência, é, é um curso, né? Acho que é uma pós-graduação, para a gente ir conseguindo deixar isso de lado mesmo. E aí eu lembrei, conforme estava falando daquele assunto de traição, até fui pegar o livro do Pensamento Sistêmico. Eu não li ainda, mas tem um artigo do Albert, que ele é delegado aqui em Florianópolis, e ele escreveu, Maravilhoso. e o artigo dele é sobre dinâmicas ocultas na violência doméstica contra homens, É, né? ele me Então, contou o artigo lá no lançamento. é, então assim, quando a gente vê essas coisas, né, de traição, enfim, essas lealdades, muitas vezes a gente está sempre colocando o homem na cruz lá, né? E eu já tive a oportunidade de algumas vezes olhar, ver no campo o quanto o homem não era visto, o quanto o homem era usado, inclusive assim, o homem sendo usado porque assim, eu só quero ter um filho. E aí o homem, depois que tem o filho, tipo, e eu vi isso no campo, gente. Então, assim, é para realmente a gente abrir, né? Abrir a nossa mente, desconstruir essas ideias que plantaram na gente. E o julgamento, né? Enquanto a gente ficar nessa de julgando pai e mãe, quem nunca, né? E os homens, né? Por conta dessas lealdades, a gente vai ficar nessa sofrência aí. Não é fácil. Ainda estou nesse caminho, mas É, a gente tem que quando aprender. o Hellinger tem uma frase que eu ouvi recentemente, num audiobook, aquele que mede o seu pai com uma régua limita a sua própria medida, né? Porque é aquela coisa, a Helena é minha mamãe, então eu pego a régua e falo, olha, só até aqui, é exatamente até onde eu vou, eu não posso ir além disso. Então toda vez que eu julgo ou que eu fecho, eu aprisiono a mim mesmo nesse julgamento. Então, quando eu julgo, eu estou falando mais de mim do que do outro. E aí é Jung, né?
projeção. Mas é isso aí. Então, gente, agradeço aí as perguntas. Irene, você quer fazer uma pergunta? Você estava com a mão levantada. Você está mandando beijo aí. Pode, pode abrir seu microfone. Eu só vou ficar mostrando o livro aqui, tá? Para eles verem. Você tem esse livro para Não, vender, Renê? eu ia fazer um comentário, mas assim, tudo que você falou, nem preciso comentar mais nada, porque na vida a gente busca o pertencimento mesmo. E é aquilo que você falou agora, né? Tudo que a gente julga, né? É algo que está dentro da gente. E assim, Renê, eu sou sua fã de carteirinha. Somos fãs Adoro mútuos. você, adoro você. Obrigado, Irene. Temos Nós muitas escrevemos histórias. juntos aí. Diga, É diga. verdade, é verdade. E assim, eu me sinto muito gratificada, muito grata de fazer parte desse grupo, sabe? São pessoas incríveis, o Eurico, e todos, né? A Helena, todo mundo. A Cleusa, com a simplicidade dela, é de uma sabedoria que eu admiro imensamente. Muito obrigada. Gratidão, Irene. E você perguntou, né, Helena? Sim, o Pensamento Sistêmico, volume 2 ele está na Amazon, está à venda com os coautores, e esse artigo que você disse do Albert é fantástico, né? Vale a pena ler, né? Depois a gente coloca lá no grupo também a referência desse artigo, né? E eu tive a oportunidade dele, né? Eu estava lá junto com ele, eu falei, Albert, do que você está escrevendo, tal? Porque não é a primeira vez que a gente está coautor de uma obra. E aí ele me contou, e ele me contou as estatísticas, né? É uma coisa que você fala, nossa, não pensei, não pensava nisso, né? E ele estudou, né? Ele estava lá no campo, né? Na prática, né? Vendo essa estatística do lado do masculino, né? E aí a gente também falou a questão do Paulo Pimon, né? Que faz todo o trabalho com o homem inteiro, do trabalho que também a Tamara tem lá no espaço de interconexão, o grupo de homens, com o Joairi Coimbra, tal. Então, né, movimentos importantes que, além da gente falar do sagrado feminino, também do sagrado masculino. Mas é isso, a gente leu muito pouco, porque a Irê leu pouco, né? Então a culpa é da Irê, né? Mas semana que vem a gente lê mais, né? A gente vai um pouquinho mais para frente. E é isso, gente. Uma boa noite. Passo a palavra para a Helena. Não, Desculpa, gente. Vou passar a não, palavra para a Helena. eu levantei a mão agora, é só uma coisa. Gente, quem está fazendo comentário aí no chat, por favor, comenta lá no Facebook ou no Telegram, porque aí eu ponho a foto, né, no Facebook, aí embaixo coloca os comentários, quem indicou livro, quem colocou, se o Renê coloca, eu vou anotando e a gente vai colocando. Mas quem souber mais alguma coisa que vai agregar para essa aula, aí pode colocar lá, por favor, tá bom? A participação de todo mundo é bem-vinda. Obrigada. Também lá no YouTube, né, Edilena? Quanto mais comentário tiver lá no vídeo do YouTube, é legal, porque aí ele vai tendo relevância também na lógica lá do aplicativo. Sim, também. Obrigada por lembrar. Ô, Renê, você está Oi, cada dia Arthur. mais bonito, hein? Obrigado, Irene. Tá mesmo. Muito obrigado. Eu vou dormir melhor hoje à noite. Tânia, você tinha uma pergunta? Eu ia perguntar sobre
as lealdades, tanto religiosas como rituais, né? Para depois trazer consciência sobre isso, e tem a ver também, né, com essa parte que a gente está lendo, né? Sim. Porque Eu acho essa pergunta ótima para a Cleusa. por amor as pessoas fazem muitas coisas, né? Muitas coisas. Sim, sim. Não, vamos deixa essa pergunta, né, no próximo grupo a gente continua costurando com isso, partindo do amor para uma religião, né? O Hellinger fala disso também, tá? Pertencimento entra nisso também. Obrigada. Helena, agora é você. Eu vou só ler mais aqui, a Mônica colocou, no livro História de Sucesso do Bert, ele fala quando eu não decido e julga, eu vou mancando para o sucesso. Quanto isso é impactante, é verdade. Depois eu coloco lá também. Bom, gente, é muito bom, né? A gente refletir. Depois, aquele vídeo da Lealdade Invisível, a gente coloca lá no Facebook também, é bem interessante. E é isso, uma boa noite para vocês. Obrigada, Ere, pela leitura. Obrigada a todos pela colocação. Renê, obrigada aí pelas suas considerações. E bora pegar as moedas, gente. Vamos lá pegar as moedinhas. Um bom descanso a todos e até terça-feira que vem. Tchau, boa noite. Boa noite, Tchau. Helena. Boa noite, Gratidão. gente. Boa semana. Meninas, a todos aí. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa semana a todos. Grande beijo.